Olá, meu nome é Gabriela, eu sou aluna da Escola Estadual Imaculada Conceição e hoje a gente está aqui para mais uma gravação do podcast Sintonia Amigável. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a desigualdade social e os movimentos de liberdade de escolha. Durante a época da escravidão brasileira, iniciada em 1530 aqui no Brasil, diversos negros africanos foram trazidos para trabalhar de forma forçada nas fazendas dos senhores europeus. Com isso, eles não possuíam uma liberdade de escolha para tal ação. Contudo, o preconceito enraizado no Brasil assola a sociedade brasileira, visto que inúmeras pessoas passam por preconceito no dia a dia em questão de trabalho, lazer e cultura. E agora a gente está aqui na roda de conversa para falar sobre esse tema tão importante. A Chayane vai falar um pouquinho pra gente sobre o conceito do nascimento da liberdade individual de cada um. Bom, meu nome é Chayane e o conceito ele é fundamental para a filosofia e para a teoria política. Ele se refere na autonomia e autodeterminação de cada indivíduo. Se iniciou na Europa e durante o Iluminismo. Portanto, o movimento iluminista foi um grande marcador na história da revolução pessoal e de extremo conhecimento de todos, visto que as pessoas utilizaram da razão e do conhecimento para abranger os seus pensamentos político e crítico. Meu nome é Sérgio e movimentos a favor do fim da desigualdade social resultaram na conquista da liberdade individual garantida em nossa Constituição. Como o Sérgio disse, a Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os cidadãos os mesmos direitos e deveres perante a sociedade. Mas, infelizmente, alguns desses direitos não são atribuídos a todas as pessoas, o que resulta em uma desigualdade socioeconômica. Meu nome é Luana e agora vou citar alguns exemplos de direitos individuais, como são o direito à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade. Meu nome é Diana e complementando o que a Luana falou, nos Estados Unidos tem um movimento que chama Vidas Negras Importam. Lá ocorreu o assassinato do cidadão estadunidense George Floyd, que foi morto por policiais dos Estados Unidos por questões de raça ou corpo, ou seja, por ser negro. Meu nome é Daiane e que no Brasil também temos muitos preconceitos contra as raças negras e também contra grupos LGBTs. E agora a gente vai fazer mais um Sintonia Amigável Responde. Aqui eu tenho algumas perguntas dos nossos seguidores e que fizeram querendo tirar algumas dúvidas que eles têm a respeito do assunto. A primeira é da Ana Clara. No Brasil, é muito comum presenciarmos casos de desigualdade entre as pessoas ainda nos dias de hoje. Por que isso acontece? Pergunta para a Diana. Creio que isso acontece devido à nossa mistura cultural, porque o Brasil foi um país, por ser colonizado por Portugal, recebeu muitos imigrantes vindo de lá, exploradores, e isso se deu a uma miscigenação cultural, uma mistura muito variada entre negros e brancos, e isso desenvolveu aí um preconceito racial devido a tudo, vários fatores como cor, raça, costumes, religião. E acaba que, por ter essa mistura, as pessoas saíram diferentes, né? Aí, por exemplo, na escola tem muitas variedades de jeito, etc. É aquela coisa de um se acha melhor, eu sou melhor porque eu sou branco, você é pior porque é negro. Tem também, envolve muita questão social, porque um é rico, o outro não é, um tem uma qualidade de vida melhor, o outro não. Acho que é isso. Verdade. A segunda pergunta é para o Sérgio, da Maria Fernanda. Qual o sentido de liberdade de acordo com a filosofia? De acordo com a filosofia, a liberdade representa o ser livre, a autossustentação, a independência, é você exercer o seu direito. Meio que fica tem pontos negativos e um lado positivo. Indo para o lado negativo, poder fazer o que você quiser sem nenhuma restrição. Indo para o lado positivo,
é você exercer seus direitos civis, econômicos, pessoais, tudo. E, de acordo com a Constituição, os seres humanos têm esse direito, mas nem sempre isso é seguido. Por exemplo, existem muitos casos de pessoas da comunidade LGBTQIA+, que enfrentam problemas pela opção que elas, pela opção não, eu acho até errado, porque isso não é uma escolha, isso é da pessoa. E elas enfrentam vários tipos de preconceito, de violência até física mesmo por conta disso, né? Que a gente vê um exemplo muito nítido disso é da deputada Marielle Franco, que ela foi brutalmente assassinada porque ela defendia questões e pautas sociais, né? Bom, como eu já havia citado aqui com o Sérgio, o caso que mais me assustou foi o da deputada Marielle Franco, que era uma mulher negra que defendia pautas socioeconômicas e que foi brutalmente assassinada por tiros. A pergunta de número 4 é para a Daiane. Qual declaração da lei é seguida no Brasil? Ela faz jus ao seu papel? Se não, por quê? Essa pergunta foi mandada pelo Luiz. A Constituição Federal de 1988, que deu a liberdade para o povo, a liberdade da escravidão, que as pessoas negras foram soltas, tiveram sua liberdade, essa Constituição ela ainda é seguida. Porém, na sociedade em que vivemos hoje em dia, ela não é tão seguida por questões... Acaba que as pessoas, no geral, não respeitam muito bem, né? Porque a gente vê, tipo assim, casos de discriminação, casos de... Isso, tipo assim, preconceito, bullying nas escolas. Eu acho que isso pesa muito, porque, na minha opinião, se a criança fosse ensinada desde cedo que isso é errado, seria um método. Se fosse focar na educação, ia ser um ponto de intervenção para as gerações futuras. E a gente já pode citar também a questão da educação pública do Brasil não ser tão presente. Por exemplo, é ineficaz ainda, porque na escola a gente não vê matérias relacionadas a isso. E não só contra a desigualdade racial contra o negro, também contra os povos indígenas. Porque desde cedo a gente vê os povos indígenas como não fazendo parte do Brasil. As crianças veem eles como um meio de fantasia. Isso, um meio de fantasia, vamos pro carnaval, eu vou vestida de índio. E isso não é certo, porque os povos indígenas não são motivos para fantasia. Pergunta de número 5 é para a Chayane. Qual medida poderia ser tomada para diminuir os casos de preconceito racial entre as pessoas? A pergunta foi a do Otávio. Como as meninas estavam falando aqui entre si, é bem mais fácil você ensinar algo para uma criança do que para um adulto ou até mesmo adolescente. Então eu acredito que tudo isso deveria começar na escola. Ensinar para as crianças que o coleguinha não é feio, ou não é burro por conta da sua cor de pele, e ensinar que todos nós somos iguais, indiferentemente da cor da pele, né? Em casa também é bom ter uma Em conversa casa, antes de ir para a rua, para a escola. ter palestras. Mas eu penso assim, não sei se vocês concordam comigo. Hoje em dia, as coisas estão voltadas muito para a tecnologia. Eu acho que os pais estão perdendo esse costume de conversar com os filhos. Eu vejo muito isso. Dá o celular, pronto, acabou. Não é assim, a criança não vai aprender sobre esses tipos de assunto jogando, mexendo no celular. Então eu acho que está faltando um pouco de diálogo entre os pais com a criança. Porque é difícil a criança já nascer sabendo que isso é errado. Eu conheço crianças que são, não vou dizer são preconceituosas, mas praticam preconceito. E também não pode deixar essa função de ensinar o que é uma pessoa ser clara e outra escura também, só para os mestres de educação. Isso. Porque isso tem que vir de berço, tem que vir de casa. Isso, concordo. A pergunta de número
6, isso mesmo, é para a Diana. Pergunta do Bruno. Durante a Revolução Francesa, o povo insatisfeito lutou pelos seus direitos. Você acredita que é preciso ter coragem para tal ação? Creio que sim, porque para a gente lutar por esses direitos, a gente fica muito exposto. E querendo ou não, o nosso Brasil, a criminalidade é um índice muito alto. E eu acho que tem que ter coragem sim para chegar, dar as caras, mostrar que quer fazer aquilo, lutar pelos direitos sem ter esse medo de você sair na rua e alguém te fazer algum mal, te agredir, ou até mesmo tirar sua vida por estar lutando por um direito que eu acho que todo mundo deveria ter. E até fazendo um gancho no que a gente já tinha comentado da Marielle Franco, você vê que ela foi brutalmente assassinada lutando por esses direitos. Então aí a gente já vê. E hoje em dia, na internet, principalmente, tem a cultura do cancelamento. Então, às vezes, você dá a sua opinião, você é extremamente xingado e cancelado. E eu acho que é por isso que as pessoas não se expõem tanto. A opinião, o seu ponto de vista mesmo. Às vezes a pessoa vai no geral ali. De correr atrás, de buscar isso. Hoje em dia, o cancelamento é muito visto. Pergunta de número 7 é para o Sérgio. O que seria a liberdade de pensamento? Pergunta do Ronaldo. A liberdade de pensamento é você poder pensar, ter a sua opinião e mostrá-la para todos sem ser impedido disso. Você ter a sua opinião, você compartilhar, ouvir a opinião dos outros, principalmente, porque o respeito é extremamente importante nessa situação. E assim, se você quiser fazer algum projeto, alguma coisa do tipo, você ter a liberdade de mostrá-lo, divulgá-lo e exercê-lo. E ter também aquela questão do respeito ao próximo Isso. E saber explicar a gente e respeitar, mesmo a gente estando certo ou errado. E é o que a gente estava falando aqui agora, a questão do cancelamento. Tudo bem, tem assuntos que as pessoas falam que a gente pode não concordar, mas a gente não pode massacrar a pessoa por causa disso, porque ela está dando a opinião dela. É o que você falou, liberdade de pensamento. Então, é uma coisa hipócrita da parte da pessoa se ela pensa de um jeito, mas quer agredir o pensamento do outro. A pergunta de número 8, ela foi feita pela Marcela. O filósofo Voltaire defendia a ideia da liberdade de expressão. O que é isso? Bom, eu vou responder essa pergunta. O filósofo Voltaire, ele defendia a seguinte tese: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. O que isso significa? Por mais que a gente não concorde com a opinião de alguém, a gente vai defender o direito daquela pessoa de expressar a sua ideia. E é o que a gente estava falando aqui, eu mais a Diana, sobre a cultura do cancelamento. Muitas das vezes a gente expressa uma ideia e a pessoa age como se aquilo fosse um crime. Impõe regras, impõe o seu jeito de pensar. E isso vai contra o conceito de Voltaire. Porque, por mais que a gente não concorde, a gente tem o quê? Que respeitar. E já encaixa também na liberdade de pensamento, que foi o que você falou. Existem casos que são um pouco mais polêmicos, em quesito de política, religião, sexualidade. E quando as pessoas vão conversar sobre isso, existe um desrespeito muito grande, o que provoca discussões, provoca violência física e até mesmo a morte, em alguns casos mais extremos. A pergunta de número 9 seria para a Daiane. Quais seriam os bons exemplos de liberdade individual? Pergunta da Liz. Eu acho que seria o direito de ir e vir, o direito da expressão, né, de sua fala, Até mesmo da sexualidade, né? Sim, os grupos LGBT, as pessoas que têm outros gêneros, né, de sexualidades. Eu acho que eles deveriam ser mais
acho também que esse respeito devia começar em casa, porque tem aquele filho ou filha de sexualidade diferente que os pais mesmo não respeitam, Isso. não E aceitam. acabam batendo, a Acabam gente vai educando educando. instrução de casa. Uma pauta que eu queria levantar, principalmente aqui entre as meninas, a questão da cultura do assédio. Vocês já presenciaram ou já passaram por isso? De buzina na rua, assovio, apelidos que eu falo assim, no sentido do corpo da mulher. Por exemplo, a gente está passando aqui, aí tem um grupo de homens. A gente é submetida a isso. E essa cultura do assédio, ela já vem, há anos. E sem contar também o medo, né? O medo. O medo, às vezes tem um grupo de homem na rua e a gente tá sozinho. Aí a gente pensa, gente, como é que eu vou passar ali? É muito Estuda isso. à noite, né? De faculdade, tem que ir para casa sozinha. E acaba que, por exemplo, se não tiver a presença de um homem, de um ser ali masculino, não há esse respeito. Porque quando eu estou com meu pai, por exemplo, não acontece isso. Agora, se eu estou sozinha, seja de dia, de noite é pior porque a gente fica com medo. Mas de dia mesmo acontece. Com certeza vocês já passaram por isso. E é uma coisa que também teria que ter esse respeito aí da população, principalmente com as mulheres. A pergunta de número 10, e também a nossa última pergunta, é a da Gisele. Você já presenciou algum tipo de preconceito? Como foi? Para a Luana. Já assim, como os pais, impediu o coleguinha brincar com o outro por causa da sua cor, por achar que ser diferente do filho dele. Exatamente. Essa questão do culto ao preconceito, muitas das vezes começa dentro de casa, porque a criança não nasce sabendo. Ela não nasce sabendo que eu não vou gostar de fulano porque ele é diferente. Isso parte dos pais, da educação. E esse foi mais um corte do podcast Sintonia Amigável. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal e muito obrigada. Tchau! Esse trabalho foi realizado pelos alunos do terceiro ano 1 da Escola Estadual Imaculada Conceição, pela matéria Problema e Ação da professora Yasmin Martins. A gente gravou na Biblioteca Municipal Marina Morena, situada aqui em Rio Casca. E agora uma mensagem para vocês. Somos o resultado dos livros que lemos.